Olá, como vai? Vamos continuar a nossa agenda em Excel. Nós vamos agora para a aula número 5. Eu estou aqui com o meu arquivo aberto da última aula, que eu salvei como agenda 04, referente à aula número 4. E nessa aula aqui nós vamos montar essa última parte aqui dos dias, onde nós colocamos aqui as categorias dos dias, assim como veremos aqui nesse arquivo que eu deixei aqui pronto já, o arquivo pronto, onde a gente vai escolher os tipos de dias para que as formatações condicionais sejam aplicadas aqui à coluna ou apenas ao cabeçalho. Isso aqui é chamado de lista suspensa no Excel. É uma listinha que fica suspensa, obviamente, e você consegue escolher as opções aqui dentro. No entanto, o Excel precisa saber onde é que estão essas opções que a gente vai colocar aqui dentro, tá? Isso é feito através de um recurso de validação de dados, que se encontra aqui dentro da guia dados, no grupinho ferramentas de dados. Esse botãozinho aqui, certo? Mas antes de tudo, antes da gente fazer a lista suspensa, a gente precisa definir, então, os nomes que entrarão dentro dessa lista suspensa, ou seja, justamente os nossos tipos de dias. E aqui eu quero te mostrar uma coisa interessante na agenda, por quê? Porque esses tipos de dias aqui eu não vou colocar de forma manual, ou seja, eu não venho aqui, vamos só para você entender, tá? Deixa eu vir aqui, por exemplo, vamos selecionar essa célula aqui só e vir aqui em validação de dados. Eu tenho um vídeo sobre lista suspensa, caso você queira dar uma olhadinha mais a fundo. Tá? Sobre várias maneiras de se fazer lista suspensa, sobre algumas observações importantes. Aqui você vai aprender e se você quiser se expandir um pouquinho mais é só conferir esse conteúdo, tá? Mas aqui dentro da validação de dados nós temos nas configurações alguns critérios de validação, dentre eles a lista, que é o que a gente vai utilizar. E aqui na fonte da minha lista eu posso muito bem, por exemplo, escrever aqui regular, colocar um ponto e vírgula, por exemplo, colocar feriado e assim sucessivamente, inserindo ponto e vírgula e separando os nomes que farão parte da minha listinha. E aí, se eu der um OK, eu vou perceber que essas duas opções agora aparecem aqui. No entanto, deixa eu vir aqui e limpar tudo, para desfazer completamente a minha validação de dados. No entanto, eu quero que aconteça isso aqui na minha planilha. Eu tenho aqui a minha listinha com 5 itens. Deixa eu só dar um zoom aqui para melhorar a visualização. Com 5 itens, certo? Esses 5 itens eles estão configurados nessa planilha aqui de configurações. Ela é visível ao usuário. Então aqui eu tenho aqui os meus 5 tipos de dias. Se eu vier, por exemplo, aqui em férias, perceba que férias aparece aqui dentro, tá? Férias, certo? Ela aparece aqui dentro. Se eu vier aqui, por exemplo, em férias e digitar feriado, ok? Ah, não, feriado já tem ali, Feriado não, folga, por exemplo, se eu digitar folga aqui nesse campo, eu vou perceber aqui na minha planilha que quando eu abrir as opções de dias, a minha opção folga estará presente aqui, tá? Então eu vou dar um clique em folga e automaticamente ela vai ficar com a cor que eu predefini aqui, que no caso seria a cor do item número 4. Ok? Então, a partir de agora, a palavrinha folga aparece em todas as minhas opções de todas as planilhas. Por isso que a gente não vai inserir um item manual, porque esse item manual não poderia ser trocado, ele precisa ser referenciado a um determinado local, e nesse local a gente vai fazer as modificações desses nomes de dias, caso você queira esse tipo de permissão, permissão para o usuário de que ele vá modificar os tipos de dia posteriormente. Então vamos lá, vamos criar uma nova planilha, tá? Para criar uma nova planilha a gente dá um clique nesse botãozinho de mais aqui embaixo, na guia de planilhas, e aí o Excel vai criar automaticamente a planilha número 1, ou 2, 3, 4 se já tiver uma com esse nome. Nós vamos dar 2 cliques aqui para renomear ela, tá? E o nome que a gente vai colocar é config, que é o mesmo nome que a gente está utilizando aqui nessa planilha de exemplo. Eu não vou entrar em tantos detalhes em relação a esse design um pouco mais acurado aqui. Por exemplo, a gente tem aqui um campinho para definir o que a pessoa precisa fazer, a gente tem uma formataçãozinha bonitinha aqui. Por enquanto não, tá? Mas o que interessa para a gente é fazer aquela lista. Então, eu vou respeitar a mesma posição. Tá joia? Então, aqui, por exemplo, a minha lista começa em F6. Então, lá na minha planilha, a planilha que a gente está montando, eu vou começar em F6 também só para manter o padrão, caso você queira depois comparar com a planilha pronta que você já pode baixar, essa que já está prontinha para usar, tá? Então, aqui eu vou começar em F6 também lá. Então, eu venho aqui no meu arquivo config, deixa eu só aplicar um zoom para ficar mais bacana, F6, certo? Aqui na F6, então, eu vou começar a digitar os meus dias. Então, ele pode ser regular, pode ser feriado, pode ser fechado, férias, por exemplo,
e outro. Vou colocar essas 5 categorias, né? Só para bater com as mesmas categorias que a gente tem no arquivo de exemplo aqui. Fechado, feriado, folga e outro. É que eu troquei para folga, né? Mas vamos deixar férias aqui. Feriado, fechado, férias e outro. Ok, esse pedacinho aqui, tá? Esses 5 itens aqui serão os itens da nossa lista suspensa. Eu vou trocar a planilha de configuração lá para o começo, tá? Então, para mover planilhas, clica sobre ela, segura clicado, tá? E arrasta para a posição que você desejar. Então, vou deixá-la aqui no cantinho e depois a planilha de janeiro e as dos demais meses aqui para frente. Lembrando que esses dias eles precisam ser escolhidos até o dia 31. Então, eu vou selecionar todo esse intervalo aqui, dada a minha linha número 3, que vai até a coluna AF, que é onde estarão os nossos dias, tá? Então, estou com todo esse intervalo selecionado. Agora sim, dentro da guia dados, nós vamos aqui em ferramentas de dados, validação de dados, e no critério a gente vai escolher a lista. Só que ao invés de digitar, obviamente, os itens, a gente vai dar um clique nesse botãozinho aqui e escolher o intervalo onde estão esses itens, que no nosso caso, planilha configuração, config, né? E a gente vai selecionar esse pedacinho aqui que vai de F6 até F10. Automaticamente o Excel já trava esse intervalo para mim, porque ele não pode ser modificado, ele não pode andar, digamos assim, entre aspas, né? E aí eu só dar um clique aqui nesse botãozinho novamente, que eu consigo ver mais uma vez a minha janelinha de validação de dados já com a fonte configurada, né? Já com o meu intervalo configurado. E aí, se você quiser, você pode estabelecer um alerta de erro, tá? O alerta de erro serve para mostrar ao usuário uma mensagem de erro, uma mensagem personalizada, indicando que a modificação que ele está tentando fazer não é possível. Caso, no momento de escolher o dia, ele queira digitar um dia específico, né? Um tipo de dia que não está contido na lista. Então, se por acaso ele resolver fazer algo do tipo, você pode definir uma mensagem de erro. O Excel mesmo não vai deixar, só que ele vai mostrar uma mensagem padrão. No nosso caso, a gente pode personalizar esta mensagem, tá? Então, a gente coloca aqui, por exemplo, vamos colocar aqui algo do tipo categoria inválida no título, certo? E aqui a gente insere, então, a mensagem de erro para o usuário, certo? Por favor, escolha uma categoria da lista, por exemplo. Se precisar de outras categorias, edite-as na planilha config, né, que é a planilha de configurações que a gente vai utilizar. Certo? Só para colocar uma mensagem aqui para o usuário saber o que ele fez de errado e saber como fazer depois para consertar. Vamos dar um OK aqui. E agora nós percebemos que todas essas células aqui contêm agora esse seletor aqui, né? essa listinha suspensa para a gente escolher então os nossos dias, tá? Então, por exemplo, fechado, regular, feriado. E aí, se por acaso eu vier aqui tentar digitar alguma coisa que não faz parte da lista, o Excel vai mostrar justamente a mensagem que a gente definiu de forma personalizada. Perceba aqui, ó. E ele não vai deixar você prosseguir, até que você escolha uma opção que esteja aqui dentro. E aqui no nosso caso, a gente pode já começar a fazer, né, a montagem do mês de janeiro. Então, dia 1º de janeiro realmente é feriado, tá? E aqui no dia 2 de janeiro, por exemplo, nós vamos colocar fechado. A partir de segunda-feira, a gente já pode colocar regular, né? E aí, para não ficar repetindo isso para todos os dias, a gente clica, segura clicado e arrasta, tá? Para fazer o auto-preenchimento até todos os outros dias, tá? Todos eles como regular. E a gente só pode, por exemplo, ir trocando o domingo para fechado, né? E o sábado, não sei se você quer deixar fechado ou não, mas vamos colocar fechado também. E aí varia muito de cada caso, né? Então você que vai decidir se vai estar fechado ou não o status de cada um dos dias, né? Deixa eu só definir os meus aqui e aí depois a gente continua. Todos os sábados e domingos, então, eu defini como dias fechados. Se eu não me engano, eu coloquei uma fonte aqui um pouquinho maior, né? A gente pode colocar também. Aqui está calibre 12, aqui em cima calibre 12, né? E aqui calibre 18. Vamos manter o mesmo padrão, né? A gente tem calibre 18 aqui, calibre 12 e calibre 12. Perfeito. A gente só vai colocar um negrito aqui embaixo, né? Nas categorias dos dias. Nós já temos, então, a nossa célula prontinha aqui para começar, então, a formatação condicional tanto do cabeçalho quanto da coluna. A gente só vai precisar agora definir as cores, né, que a gente vai utilizar aqui, né? Então são 4 cores, né? A cor mais escura aqui de cima, uma média, uma mais clara aqui embaixo e depois a cor de preenchimento, né, da coluna toda, que é uma cor bem mais clarinha. Então vamos fazer o seguinte, aqui do lado a gente vai definir as cores para cada um desses dias aqui. Então vamos selecionar a coluna G, H e J, as 4 que a gente vai precisar. Botão direito, largura da coluna, vou colocar aqui uma largura de 3,5.
Só para deixá-la mais bonitinha assim. Não, acho que 3 ficaria mais bacana, né? Vamos ver aqui. 3, certo? Uma largura de 3 caracteres aqui, só para a gente definir, então, as nossas cores aqui dentro. Deixa eu selecionar esse pedacinho, colocar aqui uma borda, né? Vamos colocar uma borda mais cinzinha aqui. Contorno interna, vamos dar um OK. É só para a gente deixar as bordas aqui. Vamos passar essa borda aqui também. Perceba que toda vez que eu defino uma borda, o Excel mantém essa pré-definição aqui no botãozinho de borda, para que eu não precise clicar novamente aqui e defini-las, caso eu queira aplicar a mesma configuração. Então, se eu quero aplicar a mesma configuração, eu seleciono esse pedacinho aqui, clico aqui dentro e ele vem automaticamente para cá, tá? Aí eu vou dar um clique aqui em contorno, interna. Aqui a gente também, a gente não tem a interna vertical, né? Porque a gente está selecionando um pedaço, uma coluna só. Então você percebe que a gente não tem a interna vertical aqui, só a horizontal, certo? Vamos dar um OK aqui. Deixa eu só deixar o regular como negrito, só para indicar que esse é o dia principal, como a gente está fazendo nessa planilha aqui também, tá? Só para indicar que é o dia principal. Vamos definir então as nossas tonalidades aqui para deixar tudo pronto, tá? Então aqui no regular, eu quero, lembrando que a gente não vai utilizar os padrões de cores daqui, depois eu te explico um pouquinho sobre isso, tá? Aqui no regular eu vou vir na guia página inicial, grupinho fonte, e dentro da cor de preenchimento eu vou escolher um tom de azul. Eu vou escolher esse tom de azul aqui bem escuro. Tá? Então, utilizando sempre aqui as cores do tema. Depois eu te explico um pouquinho sobre isso, tá? A diferença das cores do tema e das cores padrão, e depois das cores personalizadas que você pode utilizar através do hexágono aqui, ou desse painelzinho personalizar aqui. Então aqui eu vou escolher sempre do tema, tá? Eu vou até mudar as cores que eu estou utilizando na agenda padrão. Então eu vou escolher esse azul escurão aqui, ó, de 25. Para o segundo item, eu vou clicar aqui no segundo item, eu vou escolher esse aqui. Para o terceiro item eu vou escolher esse mais clarinho. Eu acho que na verdade ficou muito claro. Vamos colocar esse aqui como o azulzão mais escuro, esse aqui o outro azul de baixo, e esse aqui sim, esse azulzinho mais leve aqui. E vamos deixar branco para quando o dia for regular a gente não ter nenhum preenchimento. Isso aqui é apenas visual, apenas para o usuário dar uma olhadinha, tá? Então vamos lá, para o feriado eu vou trocar as cores como eu disse para você, tá? Só para te explicar essa questão das cores do tema. Para o feriado a gente vai colocar então um amarelo. Tá? Então vamos colocar esse tom aqui de ouro, ele é um tom bem escuro, né? Eu acho que vai ficar bacana, não sei se vai ficar legal, acho que sim, mas esse aqui eu acho que é muito escuro, né? Então vamos colocar esse aqui mais clarinho para o feriado, vamos colocar aqui esse outro tom de amarelo, esse tom de amarelo mais clarinho ainda, e para o preenchimento a gente vai colocar o último tom de amarelo, que ele é bem mais clarinho, certo? Então aqui a gente vai ter preenchimento colorido nas colunas se o usuário definir. Para o fechado, vamos colocar esse tom aqui de laranja. Eu acho que esse laranja mais escurão aqui. Eu acho que fica bacana. Vamos colocar um segundo tom de laranja e subindo aqui, na verdade, né? É a tonalidade de laranja aqui. Até chegar nesse laranja mais clarinho aqui. Para as férias, vamos definir uma tonalidade aqui das férias. Que tal o verde, então? Vamos colocar um verde para as férias, tá? Vamos colocar esse verde mais escurão aqui. Depois a gente vai trocar aqui para o segundo, a gente vai trocar para o terceiro, e aqui para o último a gente vai colocar o mais clarinho. Vamos pular esse aqui e vamos lá em cima para o mais clarinho de todos. E para o outro a gente vai colocar aqui o cinza. Vamos definir um cinza, por exemplo. Eu acho que fica bacana aqui. Acho que esse cinza azulado vai ficar um pouco parecido com o regular, né? Então vamos colocar um cinza bem escurão aqui. Então vamos colocar esse aqui. Depois aqui a gente vai trocar para esse mais clarinho aqui. E aqui a gente usa esse mais claro e lá no preenchimento o mais clarinho de todos, certo? Então uma dica que eu dou em relação a isso é que se você escolher aqui as cores do tema do Excel, caso você ou seu usuário venha aqui em layout da página, temas, e troque o tema do Office, perceba que conforme eu vou passando o mouse aqui, ó, o Excel vai trocando as cores para mim. Tá? Então veja bem que se ele quiser, por exemplo, essa aqui, então as suas cores vão aparecer dessa maneira. Se ele quiser essa aqui, dessa maneira, e assim por diante. Tá? Então preste bastante atenção nesse quesito. Então vamos supor aqui que eu quero esse orgânico, o usuário trocou para orgânico. Perceba que, na verdade, a posição da cor é a mesma. Tá vendo? A posição que a gente escolheu aqui, ela permanece a mesma. A diferença é que, como a gente trocou de tema, então o Excel substituiu uma cor pela outra de acordo com o tema que a gente escolheu. Obviamente, é claro, né, que você pode trocar o padrão de cores aqui. Mesmo escolhendo um tema diferente, você pode trocar o padrão de cores aqui e achar um que fique bacana, inclusive. Tá? Porque aqui nós já temos as tonalidades, você só pode mudar a cor. Tá? Mas eu vou manter aqui o tema padrão do Office, que é esse primeiro aqui, para a gente manter as cores que a gente tinha escolhido inicialmente.
Portanto, se você não quiser que as cores se modifiquem automaticamente, o ideal é que você escolha, você vem aqui, tá? E escolha mais, ou as cores padrão, né? Ou vem aqui em mais cores e vai escolhendo aqui as tonalidades que você achar interessante. Procura uma cor aqui no hexágono, ou então procura uma cor aqui dentro, né? Dessa paletinha super colorida aqui. Depois faça as alterações aqui utilizando a paletinha, utilizando esse controlezinho de intensidade. Se você quiser também, pode procurar algumas paletas de cores na internet, né? E copiar o código de cada uma delas, tá? Ou o código RGB, que aparece aqui, né? Que são esses 3 números aqui, ou o código hexadecimal, que é um conjunto de 6 números, 6 caracteres, tá? Joia, então, uma parte então da nossa planilha está feita, a gente fez esse padrãozinho aqui para o usuário escolher, inclusive modificar esses dias, e eles vão aparecer então na nossa lista suspensa. Na próxima aula, então, a gente continua, beleza? Vamos dar um clique aqui em salvar como, e aí eu vou salvar aqui como agenda 05, referente à aula número 5. Mas, como eu disse, se você quiser, é só aplicar as alterações no arquivo que você já tem. Te vejo então na próxima aula. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários e também acesse a descrição do vídeo para baixar os arquivos, tá? Para conferir todo esse passo a passo também lá no site do Excel Descomplicado e também conferir alguns vídeos interessantes relacionados aos temas que a gente abordou durante essa aula. Beleza? Te vejo então na próxima. Até mais!